Pois é, né, Massa? Chega a ser inacreditável um negócio desse, cara. Eu nem ia gravar o pós-jogo aqui, porque eu confesso pra vocês que eu não assisti o jogo completo, assisti uma parte do primeiro tempo, depois vi o lance dos gols. Mas eu tô aqui só pra comentar, vai ser bem mais curto hoje também por conta disso, só pra comentar a respeito do comportamento do time nesse tipo de jogos. E pra começar, eu trouxe aqui pra vocês os números que o Edu Panzi postou aqui no Twitter dele, falando o seguinte: o Atlético tem um aproveitamento de pouco mais de 39% em jogos contra equipes que ocupam as últimas 6 posições da tabela. Chega a ser inacreditável um negócio desse, olha isso aí. Perdeu 20 dos 33 pontos disputados até aqui. 2 para o Santos, 3 para o Cruzeiro, 6 para o Vasco, 2 para o Goiás, 3 para o Coritiba e 4 para o América. Vale lembrar que a América e Curitiba são o último e penúltimo colocados do Campeonato Brasileiro. E o Galo perdeu 7 pontos para eles. E durante essa semana eu vi alguns torcedores do Galo comentando no Twitter, a respeito desse comportamento do time, de ganhar de times mais difíceis, até fora de casa, igual como foi contra o Inter, contra o Palmeiras, contra o Bragantino, e perder dentro de casa para Curitiba, para Cruzeiro, até fora de casa para o América, chega a ser um vexame, que é o lanterna do campeonato. Perder as 2 partidas para o Vasco. E aí um torcedor do Palmeiras, eu vi, ele respondeu e comentou lá, que era assim no Palmeiras também, quando o Filipão treinava lá. Só que eu tentei entender o porquê disso, o porquê do comportamento do treinador influenciar nessa questão do time conseguir ganhar de equipes mais difíceis e simplesmente perder, não conseguir jogar, praticar o mesmo futebol contra equipes que seriam mais fáceis, que aí, na teoria, deveria ser mais fácil do time conseguir ganhar e conseguir somar pontos. Eu, particularmente, não consegui entender qual é o impacto do treinador nisso, mas assim, tentando dar uma explicação, eu acho que passa pelo comportamento do time em campo. Como eu falei, eu não assisti o jogo ontem direito, mas eu já venho reclamando há muito tempo aqui a respeito desse comportamento do time de marcar mais baixo depois de fazer o gol. Só que ontem, por exemplo, o Galo tomou o gol primeiro, Então não sei como que o time estava se comportando antes de tomar o gol. Acredito que estava daquele jogo feio de se ver assim. E aí, para completar essa questão também da parcela de culpa do treinador, eu acho que passa um pouco também pela falta de criatividade do time do Filipão, falta de, como eu posso dizer, uma jogada coletiva assim nesse caso, entendeu? Porque o que a gente tem visto bastante são jogadas individuais, Um belo passe do Pavon para um belo gol do Igor Gomes. Uma bela jogada do Hulk para colocar o Paulinho na cara do gol e ele guardar. Então, assim, acho que passa um pouco porque o Galo não é aquele time que cria bastante nesse sentido coletivo, entendeu? Um outro fator que eu não sei se pode influenciar também é a questão do cansaço e um pouco da falta de elenco. Porque os últimos 3 jogos, o Filipão repetiu a mesma escalação, E assim, querendo ou não, eu acho que esse é até o time ideal, mas jogando praticamente de 3 em 3 dias, às vezes 3 ou 4 assim, querendo ou não, o jogador acaba sentindo, Principalmente os jogadores que jogam quase 90 minutos aí, como Paulinho. O Hulk, ele tem uma preparação diferenciada, Mas, por exemplo, Arana também, Otávio, jogadores do meio campo. Enfim, foram 3 jogos seguidos com a mesma escalação. E a gente não vê o Filipão colocando o jogador da base para ter uma minutagem, No último jogo, antes do América, ele colocou o Cadu lá quando já estava com os acréscimos. Então, assim, o treinador não roda o elenco, mas também, se você for olhar para o elenco, assim, também não tem tantas peças assim que pode mudar. Aí você poderia dar uma chance para os garotos da base, alguns que estão se destacando, por exemplo, o Vitor Reis, da lateral direita, o Matheus Zep, lá do Sub-17 e Sub-20 lá no meio, ou até o mesmo Cadu, que é centroavante, dá mais oportunidade para ele. Mas aí você não vê o treinador colocando nem os caras da base, não roda o elenco. E aí talvez chegando no 3º jogo seguido com os mesmos caras, eu acho que talvez eles podem até acabar sentindo, a questão física. Aí já não aguenta mais dar pique o jogo inteiro. E aí, querendo ou não, acaba prejudicando o time,
Mas eu quero saber de vocês aí que assistiram o jogo, se vocês acham que foi questão física que pesou, os jogadores já não estavam correndo tanto, ou se é mais a questão técnica mesmo, que o time tá um cemitério assim, né, de jogadas, de não criar, como é que foi a respeito? Fala aí nos comentários pra gente ter uma discussão bacana. E aí ontem acho que chegou ao inacreditável, né? Pro atleticano chega a ser perto do cômico, assim, pra não ficar doido, né? Porque, igual eu falei, eu não tava assistindo o jogo, aí eu recebi a notificação de gol do Galo. Aí depois apareceu o gol do Gemerson. Aí eu fiquei até feliz, confesso que eu fiquei até feliz. Falei, pô, é bom, né, pro cara, talvez recupere a confiança e tal, fazer gol, ajudar o Galo a ganhar aí. Aí depois recebi que o gol foi anulado. Aí eu até vi lá a jogada e tal, o cara tava mó feliz comemorando e aí depois anulou. Aí beleza, passou, né? E aí, pá, intervalo e tal. E aí recebi a notificação gol do América. Aí foi engraçado que o aplicativo do Galo notificou como gol contra do Gemerson. E aí depois o SofaScore, que é um outro aplicativo que eu olho, notificou como gol do Mastriani lá do América. Inclusive eu até trouxe um vídeo essa semana sobre Mastriani, se você não viu, vai lá no nosso canal para ver depois desse aqui. Aí eu tava na rua, abri o Premiere assim pelo celular e fui ver a jogada do gol. E assim, pô, chega a ser triste, né, cara? O Gemerson fez 90% do gol, né? O Mastriani chegou só para empurrar ali, mas o que o Gemerson fez ali... E chega a ser complicado, né, de comentar a respeito, porque se o Gemerson não encosta naquela bola ali, é limpa para o Mastriani mandar para dentro do gol. Mas, sinceramente... Tá triste a situação do Gemerson aqui no Galo. O cara faz um gol contra no Clássico, aí depois chega agora e faz... Não vou dizer que foi quase um gol contra, foi praticamente uma assistência, né, pro Mastriani ali, colocando a bola quase em cima da linha pra ele ali. Então... E o Filipão continua insistindo na titularidade dele, né? Então é um tipo de coisa assim que não dá pra entender. Você tem o Igor Rabelo que tava bem no início do ano, você tem ele no elenco aí, já voltou há algum tempo. E o Filipão simplesmente não usa ele. E aí tem até o Hever também, né? Mas o Hever já tá velho e tal. Mas o Igor Rabelo, que tava bem, não tem justificativa para não utilizar o cara. E continuar insistindo no Gemerson de titular, né? Agora vamos ver se ele vai querer manter ele de novo, se ele vai continuar bancando essa titularidade aí sem explicação. E infelizmente esse comportamento do Galo, principalmente nesse campeonato, né? De Robin Hood, de simplesmente roubar pontos dos grandes, dos que estão lá em cima, e distribuir pontos para os pequenos assim, já está se tornando conhecido para a torcida do Galo. Porque durante a semana mesmo já vi muita gente falando, vocês sabem como é que vai ser esse jogo contra o América e tal. E aí é um negócio que simplesmente eu queria entender. O time tem mais dificuldade de jogar contra times que todo mundo ganha, e os times que quase ninguém ganha, o time vai lá e consegue vencer. Chega a ser inexplicável, aquelas coisas que é a cara do Galo, né? Só um negócio que eu acho válido comentar, né? Mais um gol do Paulinho aí pro Galo. Agora ele tá empatado com o Tiquinho Soares na artilharia do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para ele conseguir fazer mais gols aí na próxima rodada para poder ajudar a gente a classificar para Libertadores aí. E quem sabe ele também conseguir conquistar essa artilharia, né? Acho que é bom para a confiança do atleta, assim, pro time e tal. E aí, para fechar com chave de ouro, ontem o Hulk ainda foi expulso, né? Depois do jogo acabar. Ele recebeu o segundo amarelo lá do juiz. E aí saiu xingando lá e falando que mês que vem ia sair do Galo. Aí já deixou um tanto de atleticano preocupado, né? Porque aí já começamos a pensar, se já tá ruim assim com ele, imagina sem ele. Só que aí depois que ele chegou em casa, ele gravou um vídeo falando que tava no calor do momento lá e tal, que não vai sair não, que ele tá muito feliz e que o objetivo é classificar o Galo para Libertadores, né? Bom, graças a Deus. Mas infelizmente agora a gente tá sem ele. No mínimo contra o Corinthians, né? Isso se ele não receber uma punição maior aí para não ficar mais jogos fora, que é o que costuma acontecer com jogadores que falam a respeito de roubo, de árbitro, essas coisas assim, sempre acabam pegando uma punição de mais jogos. Então eu fico preocupado com relação a isso. O próximo jogo do Galo é contra o Corinthians, né? Que o Hulk até gosta de fazer gol. E aí depois é contra o Goiás, dentro de casa, na Arena MRV.
que, colocado o histórico do Galo aí, é o típico jogo que o Galo gosta de perder pontos nesse campeonato. Mas vamos torcer aí, né, pra mesmo sem o Hulk aí, o Galo conseguir tá num dia inspirado, quem sabe o Paulinho aí assumir essa responsabilidade aí e a gente conseguir conquistar os pontos necessários para poder chegar na Libertadores sem precisar passar pela pré, né, classificar o Galo aí pra Libertadores direto. Até porque eu acho que aquela ilusão de título, né, que a gente passou durante essa semana aí, acho que acabou agora, porque a gente já tá tomando consciência, né, do time do Galo nesse campeonato, que não vai conseguir engatar uma sequência de vitórias e aí, ironicamente, ele perde para os times mais fracos, né? Bom, mas então foi esse aí o vídeo de hoje, o nosso pós-jogo aí. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que você achou do jogo aí e tal, o que você acha que foi o pior fator aí pro Galo, se foi a questão física, se foi a questão técnica mesmo. Fala aí embaixo nos comentários pra gente ter uma discussão bacana aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e não perder nenhuma notícia atualizada do Galo. Essa semana, igual eu falei, trouxe uma notícia aí a respeito do Mastriani, que está sendo monitorado pelo Galo. Então, se você quiser, sai desse vídeo aí, já clica nele lá para poder conferir e ajudar a gente também. Então é isso, muito obrigado pela audiência e até mais.